Olá, amigo Lancinalta, seja bem-vindo a mais um Vai e Vem. Hoje eu estou aqui com o Flávio Garcia, ele que é editor do Diário Lance, também do Lancinete, para conversar um pouquinho em relação às contratações que os clubes cariocas pretendem fazer, quem pode chegar, quem pode sair do clube do seu coração. E a gente vai começar falando um pouquinho do Flamengo, indiretamente do Flamengo, né? Porque quando a gente fala de Adriano, sempre associa um pouco ao Flamengo. Adriano que agora vai treinar no Atlético Paranaense, né, Flávio? O que o Atlético Paranaense pretende com essa chegada do Adriano aí? Bom, o roteiro é conhecido do Adriano, né? Ele chega lá primeiro inicialmente para treinar, ver se realmente quer voltar a ser um jogador de futebol. Tá totalmente fora de forma. A gente lembra aí de Adriano, última lembrança que a gente vai ter é daquele gol na campanha do Corinthians em 2011, na reta final, um gol até importante, que ajudou na conquista do título do Corinthians. Mas convenhamos, o Adriano agora só é notícia na noite. Isso é notícia por uma namorada, uma outra, amante, não sei mais o que. Então, de futebol mesmo, o Adriano já deixou de ser jogador, né? Vamos ver, mais uma vez vai ter mais uma chance de tentar, pelo menos, entrar em forma. Quem sabe? Eu, sinceramente, não espero, mas quem sabe? Você acredita no Adriano Bom, primeiro o Atlético também tem que se classificar, mas você acredita no Adriano na Libertadores de 2014? Bom, o simples fato do anúncio já fez muita gente se movimentar. Hoje é notícia aí nos principais sites, né, do Brasil. Assim, o Adriano é notícia, vai ser sempre. Agora, na Libertadores eu não acredito. Falta muito pouco tempo para a Libertadores. Sinceramente, não acredito que o Adriano esteja em condições de disputar uma competição desse nível. E quem sabe muito bem também de Adriano, que já deu muita dor de cabeça durante essas atividades noturnas que ele tinha, é Thiago Bockel, ele que é editor do Núcleo Flamengo aqui do Diário Lance, que conta um pouquinho também pra gente como é essa relação de Adriano e futebol profissional nessa chegada dele no Atlético Paranaense. A última experiência do Adriano no futebol foi um completo desastre. Ele veio numa estratégia política da então presidente Patrícia Amorim, para tentar trazer a torcida do lado da diretoria que estava no poder, e o Adriano nem entrou em campo. Ele comemorava só o fato de treinar com os companheiros, visivelmente fora de forma. Em nenhum momento conseguiu chegar no peso considerado decente para poder ser um jogador profissional. O problema no tendão de Aquiles me incomodou durante todo esse período. Ele ficou lá um pouco mais de 3 meses e acabou pedindo para sair. Não acredito que depois de um ano parado, o Adriano volte a ser um jogador como foi antes dessa última contusão dele. Não acredito nem que ele consiga entrar em campo. Acho louvável a atitude do Atlético Paranaense estender a mão, mas hoje em dia o Adriano já não é mais um jogador. Dificilmente ele vai conseguir se condicionar novamente e ter a disciplina de um atleta profissional. Valeu, Boca, obrigado. Bom, Flávio, o Boca eu já considero aí um pouquinho talvez de dor de cabeça para o Atlético Paranaense nessa história. O Adriano é um jogador em atividade, né? A gente pode dizer assim. Não tem mais condições, gente. Vamos ver o que o Atlético Paranaense pretende com isso. Já fez um barulho, né? Atraiu atenção para o Atlético Paranaense. Muito ruim, que era uma reta final de brasileiro em que o Atlético necessita vencer o Vasco para ir para a Libertadores. E quem também pode ser uma novidade nesse vai e vem do Flamengo aí é o Marcelo Moreno. Afinal de contas, o atacante chegou como uma esperança para o ataque rubro-negro, acabou só alimentando ali a esperança do Hernani de voltar para o time titular, deu certo e deve ser devolvido para o Grêmio, muito provavelmente, né? A torcida do Flamengo não vai sentir nem um pouco de saudade do Marcelo Moreno, fez partidas super discretas, fez com que o Hernani se tornasse até um ídolo hoje desse time do Flamengo, pode-se dizer que ele é um ídolo. Marcelo Moreno vai tentar mais uma vez alguma coisa no Grêmio, que eu acredito que também não conte muito com ele para o ano que vem. Provavelmente ele vai ser envolvido em alguma outra negociação, talvez num clube de menor porte aí no Brasil, porque ele ainda tem mercado. O Brocador, você acha que o Brocador, valorizado como está, começa a ter o foco do mercado voltado para ele por conta dessa sequência que teve na reta final? Sem dúvida, um jogador que hoje é o artilheiro do Brasil, não vai ser mais alcançado por ninguém nessa reta final. Excelente temporada e obviamente chama atenção por tudo que fez. Vai ser um jogador que o Flamengo vai ter que tentar segurar, porque hoje é peça fundamental. Para falar então de centroavante, jogador artilheiro, vamos pular o muro um pouquinho, vamos sair do Flamengo, vamos para o Fluminense.
porque o Fred também andou envolvido aí nessa história de que pode sair do Fluminense. O lance já apurou que a CBF deu um conselho para o Fred, chegou aí, ó, se fosse você, pensava na Copa do Mundo, e aí? Como é que fica, Flávio? Bom, inicialmente o Fred tem contrato até o fim de 2015 com o Fluminense, que é um dificultador para qualquer clube que queira tirá-lo das Laranjeiras. Porque é caro. É um jogador caro, o Fluminense não vai querer abrir mão, seja até na segunda divisão, isso é fato. Jogador que vai para a Copa do Mundo em condições físicas, obviamente, depende disso para poder estar na lista do Filipão. Inicialmente eu não acredito na saída dele do Fluminense, a não ser que o Fluminense queira se desfazer de um jogador caro. E aí pode entrar em negociação com o Cruzeiro, que é um time que já manifestou a vontade de ter o Fred, um clube que diz que o Fred é cruzeirense, inclusive. Vamos para o Botafogo, afinal de contas, surgiu a notícia aí do Dória, né, que pode sair do Botafogo, um possível interesse do Milan, o Seedorf aí nesse meio do caminho, talvez. Dória é um jogador que realmente deve deixar o Botafogo no fim da temporada? Eu diria que do elenco do Botafogo hoje ele é o jogador que pode mais render dinheiro para os cofres do clube. Já houve outras propostas, inclusive do futebol italiano, da Juventus. O Milan agora parece forte por conta desses boatos de que o Seedorf pode vir a ser o técnico, e ele sendo técnico, certamente ele indicará o Dória, porque ele não é bobo, né? Um jogador de grande futuro, um jogador de presente, inclusive, muito bom campeonato que ele fez. Seleção brasileira de base. Seleção brasileira, já tinha tido um campeonato bom no ano passado, quando foi revelado. Então é um jogador que, para o Botafogo, vai render muito dinheiro. Tá aí, caso o Botafogo não vá para a Libertadores, fatalmente será negociado. Sem Engenhão, sem uma das principais fontes de renda, talvez seja aí uma alternativa para o Botafogo tirar um pouquinho da corda do pescoço financeiramente. Agora, Lodeiro, foi um jogador que também teve um nome especulado para sair durante o início do Campeonato Brasileiro, depois da Copa das Confederações também foi muito falado isso. Você acredita que o Lodeiro também dificilmente permaneça no Botafogo, ou essa questão da transferência dele já esfriou um pouquinho? O que pode esquentar essa negociação é o fato de que o Botafogo se desfez de parte dos direitos que tinha do jogador. Vendeu para um grupo de investidores. Agora o Botafogo não tem mais a ingerência sobre o Lodeiro. Não dá a palavra final numa negociação. É um jogador que tem mercado. Seleção uruguaia, fatalmente estará na Copa do Mundo. Apesar de não ter tido uma grande temporada, está sempre sendo convocado para a seleção. Viveu altos e baixos aí no Botafogo. Mas é um jogador que agora, desse jeito que está, sem o Botafogo dar a palavra final, realmente está aí no mercado para ser negociado. Como da última vez, o Botafogo teve essa gerência sobre ele para isso. Vamos aguardar como vai ser esse capítulo dessa nova novela que pode começar no Botafogo. Agora, em relação ao Vasco, não é oficial ainda, é algo que já ronda nos bastidores do mundo da bola há algum tempo, o interesse do Vasco na contratação do goleiro Martins Silva do Olímpia, que atuou pelo Olímpia do Paraguai na última Libertadores, um goleiro que teve muito destaque na competição. O Vasco até tentou, mas ainda não conseguiu uma negociação muito aberta. Ele rescindiu o contrato com o Olímpia do Paraguai. Está livre, mas talvez a permanência do Vasco na Série A seja o fator preponderante para uma possível chegada desse jogador, né, Flávio? Acho que hoje o Vasco procura um goleiro, né? É a posição que mais sofreu no ano. Todos os jogadores testados não foram bem. Agora o Alessandro está como titular, depois de ter amargado o banco boa parte do ano. Mas é uma posição que o Vasco procura goleiro. O nome dele, do Martins Silva, já havia sido especulado. Já havia sido especulado o Elton. Mas, por enquanto, não passa disso, né? Não há nada que a gente fale, deve ser esse goleiro, deve ser aquele. É um nome que está aí no mercado, como outros. Não dá para dizer que ele vai ser o goleiro do Vasco em 2014. Até porque a gente não sabe ainda onde o Vasco vai estar em 2014, né? Mas fato é que o Vasco vai precisar se reforçar, e esse é um nome aí que já foi especulado algumas vezes. Eu quero agradecer a sua participação, a sua audiência aqui no Vai Vem, agradecer também a Flávio Garcia, que esteve aqui abrilhantando o nosso programa com seus comentários, e você sabe, minuto a minuto, tudo pode mudar no mundo da bola. Então fique ligado no Lance Net, na Lance TV, que aqui a gente traz a notícia em primeira mão para você.